Olá, amigos do Esporte a Motor, estamos de volta. Depois do cancelamento da corrida de Imola, o calendário da Fórmula 1 passa a ter 22 etapas. E a próxima, neste fim de semana, é o Grande Prêmio de Mônaco. Por isso, eu te convido agora a acompanhar mais uma edição do nosso pré-GP, sempre com o apoio do Petronas Cintium, com tecnologia Cooltech, e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo brasileiro. O Principado de Mônaco é tudo isso que você está vendo. Não mais do que 2 quilômetros quadrados de área e 40 mil habitantes. Monte Carlo é apenas aquela parte central. Ao lado está o porto e chama-se La Condamine. Mônacoville é onde está o Castelo Real e outros 7 distritos compõem, com o auxílio da natureza, essa beleza esplêndida. A semana do GP de Mônaco é sempre muito agitada. A cidade começa a ser preparada para isso 3 meses antes e vai mudando completamente de aspecto. A mudança não assusta mais os moradores, principalmente os mais antigos. Afinal, o Principado passa por isso há quase um século, desde a primeira corrida em 1929. Guarda-reios montados sobre a calçada, pilhas de pneus, passarelas cruzando a pista, centenas de metros de telas e alambrados, arquibancadas por todos os lados e um lugar especial para a tribuna de honra, de onde o príncipe Albert vê a corrida e entrega a taça ao vencedor. São toneladas de lâminas de guarda-reios, estruturas tubulares e madeira, que ficam guardadas em um depósito e são usadas uma vez por ano para montar o palco da festa. Isso custa meses de trabalho e envolve mais de 1.000 pessoas, além de causar mudanças na rotina de Monte Carlo. As ruas que fazem parte do circuito ficam cercadas por tapumes, que é para evitar curiosos. O porto é livre, claro, mas para quem tem carteira de sócio de qualquer iate clube do mundo e faz uma gorda reserva para a semana do GP. Uma diária no Porto de Mônaco em dias normais custa 2.000 euros, mas na semana do GP os valores disparam. Dependendo da localização, a vaga pode custar até 100.000 euros pela estada de 5 dias. São barcos de todos os tamanhos e bandeiras. E a semana toda tem gente chegando e buscando o seu lugar reservado para atracar e ver a festa. Sim, é uma festa. Mais do que corrida, o GP é uma verdadeira festa. É o que acontece à noite em todos os barcos e não só nos que estão atracados no porto. Quando chega o fim de semana da Fórmula 1, Mônaco é invadida. Lembram-se daquela população original de 40 mil? Pois é, multiplique isso por 5. São 200.000 pessoas lotando todos os bares, cafés, restaurantes e ruas. Há também festa nas ruas. O famoso Cassino de Monte Carlo fica na Praça Central, ao lado do Café de Paris e do Hotel de Paris. Mas há outros. Entre eles, o mais procurado é o que fica dentro do hotel que dá nome à curva mais fechada do circuito. Originalmente, era o lugar onde estava a estação ferroviária. Por isso, o primeiro nome foi Curva da Estação. Depois veio a construção do Hotel Lewes, e este passou a ser o nome da curva por muitos anos. Mas o Lewes foi vendido para a rede Fairmont, e o nome da curva mudou de novo. Este é o cassino mais frequentado pela Fórmula 1 porque é mais relaxado, do tipo americano. No cassino principal, não se entra sem paletó e há várias salas reservadas para os famosos e endinheirados. De qualquer forma, o certo é que não se joga mais como era nos anos 50 e 60. Houve um tempo em que os lucros do cassino eram a principal fonte de renda do Principado, e isso gerava disputas entre os acionistas de uma sociedade que o administrava.
Em 1967, o príncipe Renier tirou o controle da sociedade das mãos do grego Aristóteles Onassis, acusando-o inclusive de prejudicar o desenvolvimento do turismo em Mônaco. Hoje em dia, a empresa que administra pertence ao governo, à família real, e os lucros contribuem para o orçamento nacional com menos de 4%. Mas toda a vida de sonho de Monte Carlo ainda começa e termina na Praça do Cassino. Na Fórmula 1, o GP de Mônaco é como se fosse uma prova à parte do campeonato, uma competição muito especial, como o torneio de Wimbledon para o tênis. Vencendo em Mônaco, mesmo que não seja campeão do mundo, o piloto se sente, de qualquer forma, realizado. Dos pilotos do grid atual, são poucos os que já sentiram essa glória. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sérgio Pérez. Mas ninguém venceu mais no Principado do que Ayrton Senna, com 6 vitórias. E Graham Hill, que foi por muito tempo o recordista de Mônaco, o Mr. Mônaco, com 5 vitórias. Sua marca de maior vencedor em Monte Carlo durou 24 anos, de 1969, ano de sua última vitória, até 1993, quando Senna venceu pela 6ª vez, ironicamente, tendo Damon Hill, filho de Graham, em segundo lugar. Michael Schumacher também venceu 5 vezes em Mônaco e o tetracampeão Alain Prost 4 vezes. A Mercedes adiou a estreia do novo pacote do W14. Numa pista especialmente travado, como a das ruas de Mônaco, não é o melhor lugar para se testar coisas novas. A equipe vai sim levar atualizações, mas nada que dependa da aerodinâmica para funcionar. O carro traz nova carenagem, novo assoalho e nova suspensão dianteira. São radicais mudanças visuais, técnicas e conceituais. Se vai dar resultado na pista, este é o principal ponto de interrogação do final de semana. Mas há outras questões que podem trazer mudanças no grid. O holandês Nick de Vries, sem pontuar até agora e com alguns acidentes já registrados em 5 etapas, parece prestes a entrar na famosa máquina de moer pilotos, como é chamada a Red Bull nas mãos de Helmut Marko. A paciência do chefão está se esgotando. Ele, inclusive, já estabeleceu um prazo, mais 3 corridas para De Vries mostrar serviço. De Vries foi 14º no Bahrein e na Arábia Saudita. São seus melhores resultados. Claro que o carro da AlphaTauri também não ajuda, já que Yuki Tsunoda só marcou 2 pontinhos este ano até agora. Mas o holandês vem sim errando bastante, com frequência, batendo na Austrália, no Azerbaijão e tendo acertado a traseira de Lando Norris na primeira volta do GP de Miami. Só ele e Logan Sargent da Williams ainda não pontuaram em 2023. Para jogar faísca na gasolina, Daniel Ricciardo esteve na sede da AlphaTauri em Faenza para fazer o molde do banco pouco antes da data do GP da Emília-Romanha. Como reserva da Red Bull, o papel do australiano também se estende à equipe satélite, que é a AlphaTauri. O time, portanto, não poderia ser pior para Nick de Vries. Um recado bem claro por parte de Helmut Marko. Pressionado também está Otmar Szafnauer, chefe da Alpine, depois que o CEO da equipe, Laurent Rossi, deu declarações contundentes sobre o fraco desempenho do time nas primeiras corridas do ano, em que a Alpine só somou 14 pontos e ocupa o 6º lugar, empatado, aliás, com a McLaren. A Alpine, inclusive, está à venda e negociando 25% de sua cota societária com um grupo de mídia norte-americano que só terá identidade revelada após a assinatura do contrato. Quanto aos pneus, pelo menos para Mônaco, a Pirelli desistiu daquela nova regra que entraria em vigor em Imola,
com o uso obrigatório apenas do pneu mais duro no Q1, que é a primeira parte do treino oficial, pneus médios no Q2 e pneus macios no Q3. A ideia é que as equipes tenham mais jogos de pneus novos para a corrida, criando assim opções de estratégia. Não agrada a Liberty Media o fato de que nas 5 primeiras corridas do ano, apenas no Bahrein, o vencedor partiu para uma tática de 2 paradas. Nas outras, a estratégia viável foi sempre de uma parada. Na Austrália, uma exceção. Houve 2, mas porque a bandeira vermelha provocou uma parada extra. Na última prova, Max Verstappen aumentou sua vantagem na liderança do campeonato. O desempenho espetacular do holandês no GP de Miami, que venceu depois de largar em 9º e ainda fazer 3/4 da corrida com os mesmos pneus duros da largada, isso o deixa 14 pontos à frente de Sérgio Pérez. A contagem no momento é de 119 a 105. Fernando Alonso encaixou mais um pódio, o 4º em 5 corridas, e com isso soma 75 pontos na 3ª posição. Lewis Hamilton tem 56, Carlos Sainz é o 5º com 44, 4 pontos à frente de George Russell. Charles Leclerc é apenas o 7º com 34, Lance Stroll o 8º com 27, Lando Norris o 9º com 10 e Pierre Gasly fecha a lista dos 10 primeiros com 8 pontos. A Red Bull segue tranquila e longe da concorrência com 224 pontos depois de mais uma dobradinha, a 4ª em 5 corridas no ano, e um aproveitamento de 100% no número de vitórias em 2023. Já são 122 pontos a diferença sobre a vice-líder Aston Martin, que tem 6 pontos de vantagem em relação à Mercedes AMG Petronas. Com 78 pontos, a Ferrari ocupa o 4º lugar. A 5ª posição tem empate entre McLaren e Alpine, ambas já bem distantes, somando 14 pontos apenas. A Haas em 7º com 8, Alfa Romeo com 6, AlphaTauri com 2 e Williams com 1 ponto fecham a tabela do Campeonato de Construtores. O final de semana tem os horários mais tradicionais da Fórmula 1, aqueles aos quais estamos acostumados. Na sexta-feira, na tela do Band Esportes, sempre entre 10 e 15 minutos antes do primeiro e do segundo treino livre. O primeiro começa às 8h30 da manhã e o segundo ao meio-dia. Isso mesmo, sexta-feira. Já faz alguns anos que a Fórmula 1 acabou com aquela tradição dos treinos livres na quinta-feira, deixando a sexta-feira livre para pilotos e equipes. Isso já era. Mas quem sofre mesmo com isso não são os pilotos, e sim os mecânicos, que têm o hábito de se encontrarem em um bar na descida para a curva Mirabeau, chamado Tip Top, que está lá desde os tempos das fotos em preto e branco da Fórmula 1. O encontro deles no Tip Top, na noite de quinta-feira, todos eles sentados nos guardrails, com os copos na mão e invadindo a pista, era sagrado. O trânsito parava com isso. Na verdade, ainda é, mas termina bem mais cedo porque há, sim, vigilância dos chefes das equipes. Então, sexta é o primeiro dia de treinos livres. 8h30 da manhã o primeiro, e meio-dia o segundo. A programação no sábado desta vez será diferente por causa do Campeonato Alemão de Futebol que está sendo decidido na última rodada. Então, a classificação do Grande Prêmio de Mônaco também será mostrada ao vivo pelo Band Esportes. E a Band mostra um replay desta classificação depois do Campeonato Alemão. E no domingo a largada é às 10 horas da manhã, mas a partir das 9 já estaremos ao vivo na tela da Band para deixar a audiência preparadinha para as 78 voltas do GP de Mônaco. E na segunda-feira a gente volta com o Batendo Roda junto com o Rubinho Barrichello, que por sinal conquistou uma vitória espetacular domingo passado em Tarumã. Agradeço bastante a vocês que nos acompanham e nos trazem tanto carinho. É por isso que estamos aqui, sempre tentando trazer o melhor de cada grande prêmio.
E não se esqueça, depois de assistir ao pré-GP, se tiver gostado, claro, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. A sua inscrição no canal é essencial para que a gente possa continuar mostrando para vocês este pré-GP e as muitas outras atrações. Vocês merecem um grande abraço, toda a minha gratidão e vamos nessa, torcendo para um GP de Mônaco bem interessante. Nos vemos no fim de semana, na tela do Band Esportes e na tela da Band. Até!